Primeiramente, nós vamos aprender uma palavra que está em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, para que nós possamos aprender um pouquinho mais com a palavra e com o evangelho do nosso Deus. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é um ponto predominante se nós queremos que a nossa família, nossos filhos, nossas filhas, nosso esposo, nossa esposa venha amanhã estar nos caminhos do Senhor e serem salvos. A maior dificuldade do ser humano é quando ele não consegue ceder à humildade, à simplicidade. Jesus fala que nenhum de nós vamos conseguir servir a Ele se nós não negarmos a nós mesmos. Se o nosso eu, o nosso ego, a nossa pessoa, a nossa personalidade, ela falar mais alto do que as regras e a doutrina de Cristo, nenhum de nós conseguiremos servir a Ele, nenhum de nós conseguiremos ser dignos dEle, nenhum de nós produziremos frutos para nós, e nenhum de nós produziremos frutos para aqueles que estão ao nosso redor. Então, primeiramente, nós temos que entender. Jesus, ele está dizendo que nós temos que dar a vida pelos irmãos. Então eu não tenho mais o porquê achar do meu eu, da minha hombridade, do meu ego, de eu me defender, que o povo vai falar, o que o povo vai pensar, eu sou fulano, eu sou ciclano, você está pensando que você é quem? Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não negarmos o nosso ego, se nós não negarmos nós como seres humanos, jamais nós vamos ser produtivos espiritualmente, tanto para nós, como para aquele que nos cercam. Hoje, você vê o casamento do mundo, você vê o homem brigando com a mulher brigando com o homem. Por quê? Um está errado, o outro está errado, mas nenhum quer ceder, nenhum quer se humilhar, todos os dois querem estar por cima. Não vale, o amor, o casamento não é tão importante a ponto de eu superar o meu ego. Quem que ele pensa que é? Quem que ela pensa que é? Ela estou errado, ela está errada, eu estou certo, ele está errado, eu que sou a certa. Aonde já se viu? Ele está pensando o quê? A gente não consegue encontrar dentro do nosso coração o amor a ponto de superar e entender que o nosso ego, o nosso eu, o nosso contra-ataque, por mais que nós estejamos certo, só vai trazer um divórcio, vai trazer briga, vai trazer sofrimento, vai trazer lágrima, vai trazer tristeza. Mas a gente parece masoquista, a gente gosta de sofrer, a gente gosta de enfiar o pé na jaca, a gente não pode ver um caco de vidro que enfia a sola em cima, que quer ver o trem sangrar. Então, se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não olharmos qual é a produtividade, qual é o fruto, nenhum. É o pai que, em vez de educar o filho, é o pai com picuinha com o filho. É a mãe, em vez de educar a filha, é a mãe com picuinha com a filha. É a filha, em vez de respeitar o pai e a mãe, é a filha com picuinha com o pai e a mãe. É o filho, em vez de respeitar o pai e a mãe, é o filho com picuinha com o pai e a mãe. A palavra diz: não provoquei os vossos filhos, e filhos não provoquei os vossos pais, mulheres não provoquei os vossos maridos, maridos não provoquei as vossas esposas. Então, para nós sermos o centro de uma base produtiva espiritualmente, para nós primeiramente, como fonte, porque a fonte, ela não bebe água dela mesma. Você já viu uma fonte beber água dela mesma? A fonte não precisa de água, mas a fonte ela é feita para jorrar água para outros beber. Então nós temos que entender que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não é a minha família, né? Não é eu que tenho que beber da minha família. Eu sou a fonte, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. É a minha família que tem que beber de mim mesmo. Então a fonte ela produz água, mas ela não bebe da água que ela produz. Ela produz para matar a sede de animais, de pessoas. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos uma fonte inesgotável da sabedoria, da palavra de Deus, mas não uma sabedoria que a gente vai trazer somente na retórica, uma sabedoria que a gente vai ficar ali verbalmente falando, mas uma sabedoria que nós trazemos em prática. Sabe quando nós provamos que nós amamos a nós mesmos? Quando nós cedemos aquilo que é maior do que o nosso coração, maior do que o nosso amor, que são as vontades do corpo. Veja, você tem um cara, ele diz que ama a esposa, só que o amor dele não supera a vontade do corpo, ele vai trair a mulher. Você tem a mulher que diz: eu amo o marido,
Mas a vontade do corpo que ela tem não supera o amor é pequeno, a vontade do corpo, da carne é maior, ela trai o marido. Os filhos falam, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas a vontade do corpo é maior do que o amor que tem pelo pai e pela mãe, porque trai o pai e a mãe, até mata o pai e a mãe. A mãe diz que ama o filho, o pai diz que ama o filho, mas a vontade da carne, nos dias de hoje, cada vez pior, prova que o amor se torna pequeno, insuficiente para superar, porque o pai estupra a filha, a mãe mata o filho mata a mãe, o pai mata a filha também. É surreal o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por quê? Não tem amor. É um amor platônico, um amor falso, um amor teórico. Jesus está dizendo que nós temos que dar a vida. Seu casamento só vai caminhar para o divórcio se você não souber administrar. Pastor, mas é o meu marido que está errado, é minha mulher, não importa quem está errado, você é o centro do conserto das bases. Jesus não chegou para todo mundo e dizer, vocês estão errados, vocês estão tudo torto, vocês estão errados. Jesus pregou o evangelho e ele foi o centro do conserto. Jesus estava sendo injustiçado, sendo condenado, mandado soltar Barrabás e matar ele. E Pilatos falou, fala alguma coisa em sua defesa. Jesus podia levantar e se defender, atacar, contradizer, mas Jesus ele ia fazer o quê? Apenas ser mais um como eles. Por mais que Jesus não tinha culpa, ele sabia que era inocente, mas a boca calada. E Jesus no canto dele, analisando os pontos e fazendo as coisas espirituais corretas, derrubou todos. Derrubou todos. A Bíblia diz, nós somos e temos que ser imitador de Cristo, mas o que nós menos fizemos e fazemos é imitar a Jesus, é imitar a Cristo. Olha os nossos filhos, olha nossas filhas. Você sabia o que reverbera espiritualmente sobre a criação dos nossos filhos? Sobre a criação das nossas filhas pelos nossos atos pecaminosos? Pelos nossos erros pecaminosos? Pastor, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, eu amo os meus filhos, mas a gente quer um amor falso, de palavra, porque eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas eu estou lá no boteco, eu estou na cachaça, eu estou na pinga, eu estou na balada, eu estou na festa, eu estou na festa de parente, com pinga, com cachaça, com música do mundo, eu molho a chupeta do neném na cerveja, na pinga, na cachaça, eu peço para o meu filho acender a bituca do cigarro no fogão. Que amor é esse? Que amor é esse? Será que nós não vemos que nós somos maus exemplos? Nós estamos induzindo nossos filhos aos erros. Nós não precisamos nem que o mundo apresente as coisas para eles, porque eles estão conhecendo essas coisas dentro de casa. Está lá o pai no celular vendo pornografia, vendo sexo, vendo as coisas. Está lá a criança vendo, o pai vê também. Está lá o pai fazendo coisa errada, está o pai bebendo, o pai brigando com a mãe, o pai discutindo, o pai quebrando as coisas em casa. Como você diz que você ama o seu filho se você está sendo um exemplo de destruição para ele? Amar o teu próximo, dar a vida pelo teu irmão. Se nós não somos capazes de dar a vida pelo estranho, como Cristo deu, dê a vida pelo menos por aqueles que saíram das suas entranhas, que saíram das nossas entranhas. É fato. Quantos anos tem tua filha? 11 anos. Imagina ela criada, o pai brigando, o pai bebendo, a mãe bebendo, o pai quebrando as coisas em casa, descontínuo, cigarro, os amigos do pai chegando no domingo para assistir futebol, falando palavrão, bebendo, fumando, desrespeitando a mãe, desrespeitando a filha. Qual a criação dela? Como nós vamos chegar para ela amanhã e poder falar assim, não faz isso que está errado? Entendeu? Como nós vamos poder chegar para ela e falar, não faz isso que está errado? Com que moral que nós vamos corrigir a nossa criança, sendo que nós somos aqueles que somos o exemplo para eles? A gente, em vez de, não digo esconder as coisas do mundo das crianças, porque elas têm que criar no meio do mundo, mas ensinar elas não se contaminar com as coisas do mundo, mas a gente está contaminado. Agora é diferente, um pai chega em casa, o pai trabalha, o pai cuida da esposa, a esposa cuida do pai, se amam, cuida da criança, tem um carinho. É um casamento, é uma família, tem os altos e baixos, mas a criança ela tem um exemplo, ela tem uma base. Lá em casa ninguém bebe, ninguém fuma, lá em casa ninguém usa droga, lá em casa ninguém se prostitui, lá em casa não tem briga, não tem palavrão.
Criança é terrível, é um papagaio. Me diz, por que a criança fala palavrão? Ah, na escola não, fala palavrão de casa, porque o pai e a mãe é boca suja. A criança chega na escola falando palavrão. Por quê? Porque o pai e a mãe falam palavrão. Qual é o exemplo bom? Nós não temos, pastor, mas agora também porque eu tive um filho e uma filha, eu não vou viver mais. Ei, a Bíblia está dizendo para você dar a vida. Se for necessário, não viva mais os seus pecados, as suas iniquidades. Mas será que nem isso nós vamos encontrar no coração para ser por amor aos nossos filhos e filhas? Nós temos que abrir os nossos olhos. Em vez de nós sermos pais, exemplos, nós temos numa geração moderna, numa geração avançada, numa geração que diz para eles, olha, nós temos a liberdade. Não, vocês não são libertos, vocês são escravos. Não estou dizendo vocês aqui, estou dizendo essa liberdade. Porque no nosso tempo, a mãe chegava para a menina e falava, olha, não vai namorar. Hoje a mãe fala para a menina, vamos sair com os caras aí, divide uns amigos comigo. É o mundo moderno. A mãe está pegando o namorado do filho, da filha. O pai está pegando a amiga da filha. Vamos lá, o pai fumando um baseado com o filho junto. Não é modernidade. A pessoa fala para nós, não, você é evangélico, vocês são escravos, né? Vocês são escravos. Olha, vocês não fumam, vocês não bebem, vocês não fazem sexo porque não casaram ainda, vocês não usam droga, vocês são escravos. Não, escravos são vocês. Nós somos livres, porque eu não uso droga porque eu não quero, eu não bebo porque eu não quero, eu não fumo porque eu não quero, eu não me prostituo porque eu não quero. Vocês não conseguem porque vocês são escravos. Por mais que vocês não querem, vocês não conseguem viver sem. Então nós temos que ensinar. A nossa casa, o nosso berço, o nosso lar, é a base, a família é a base. Oi, tudo bom, parente? Tudo bom? Sábado eu vou fazer uma churrascada aqui. Eu sei que você não bebe, mas tranquilo. Vem na festa com a gente. Mesmo que você não vai beber, vem, traz as crianças aqui. Chega no sabadão, tá lá o crente com as crianças. No forró, no pagodão, na cachaçada, na bagunça. Você levando o teu filho, você fala, filho, olha, a igreja é assim. Filho, olha, a igreja é assim. A palavra de Cristo é assim. Não se envolva com isso sozinho, mas deixa que o pai te leva no sábado. Além de ir para a festa do diabo, ainda leva os filhos juntos. A mãe vai para a cozinha, não sei onde arruma tanta conversa para falar da vida dos outros. O pai arruma os colegas com meia dúzia de cerveja na cabeça, o cara começa a contar a história desde quando nasceu. Ninguém merece, a mesma história toda vez. Papo de pinguço, é sempre aquela curva às 3 da manhã que eu passei por lá e caí. Lá vem ele de novo. E larga as crianças lá no meio da bebida, da cachaça, da droga, do arrastão. A gente não vai ter como ter uma família estruturada se nós, como pai e mãe, não amarmos os nossos filhos a ponto da gente abrir mão daquilo que mais que é prazeroso, que seja para a carne, mas que não vai dar bons frutos para ele. Não tenha palavrão na sua casa, não tenha pornografia na sua casa, não tenha bebida alcoólica na sua casa, não tenha cigarro na sua casa, não tenha droga na sua casa, não tenha festas mundanas na sua casa, não leve a sua família e os seus filhos para participar de coisas que o mundo usa para destruir os nossos filhos e filhas. Porque a palavra ela é muito simples. Cria o seu filho no caminho, tudo vai bem. Cria ele na doutrina, na palavra, nos preceitos, na regra. Ele vai crescer bem, vai ser sábio, vai ser caminhado nos caminhos do Senhor. Mas não é só criar na palavra. O pai e a mãe têm que pôr na prática. Praticar. Vou ver. Veja como reverbera os nossos pecados nos filhos. Imagina se nós estivéssemos debaixo da lei hoje. Essa geração estava perdida. Olha o que a palavra diz. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Vale a pena, pai. Vale a pena, mãe. Vale a pena. A gente abrir mão das coisas do mundo, do pecado, da bebida, da droga, por amor aos nossos filhos. Se os filhos aprenderem isso lá na fora, lá na rua, a gente tem uma grande moral para
corrigi-los, porque a gente vai falar, você foi criado no meio dessas coisas? Não. Você foi criado longe dessas coisas, porque essas coisas não são boas. Não se envolva. Agora, como é que eu vou falar para o meu filho não se envolver com essas coisas se ele está sendo criado no meio delas? Olha o que a palavra diz. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus, vamos lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem debaixo das águas ou da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me Você imagina se isso é praticado no dia de hoje? Deus zeloso, Ele visita a iniquidade, o pecado, a transgressão dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imagina se nós estivéssemos debaixo da lei. Deus está dizendo que Ele cobrava em cima dos filhos a iniquidade, o pecado dos pais, a geração dos filhos, primeira, segunda, terceira, até a quarta geração, iam se dar mal, iam sofrer, passar debaixo de luta, de iniquidade, de transgressão, de batalha, de sofrimento, colhendo os malefícios pecaminosos do pai e da mãe. Para uma atitude, para uma ação, existe uma reação. Então, se nós não somos homens e mulheres a ponto de negar a nós mesmos, para mim não importa. Se nós estamos em casa, estou com a minha esposa, aconteceu algum entrelace, alguma coisa, eu paro para pensar, ela para pensar. Para nós não importa quem errou, quem acertou, quem tem razão, quem não tem razão. A gente senta, conserta, se ajusta, pede perdão e vamos embora. Eu não tenho por que ficar alimentando um ego, a qual Deus mandou eu tirar ele fora de mim. Eu não tenho por que ficar alimentando o meu eu, se Deus falar para mim tirar fora de mim. Eu não posso querer alimentar aquilo a qual Deus fala para mim lançar fora de mim. Então Deus está falando, o pai erra, a mãe erra, o pai peca, a mãe peca, e Deus, pelos pecados e a desobediência dos pais, Ele visitava até a terceira e a quarta geração, depois daqueles pais, por causa de seus erros e de seus pecados. Imagina se isso fosse nos dias de hoje. Nós seríamos uma geração muito mais destruída do que já somos. Mas nós temos sabedoria, nós não estamos na lei. Gálatas 5,4, aquele que se justifica pela lei se desliga de Cristo, da graça decaíste. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Lucas 16,16, a lei e os profetas valeram até João Batista. Depois de João Batista é anunciado o reino dos céus, maravilha. Então meus filhos não vão sofrer a sentença dos meus pecados? Obviamente que não, porque hoje na graça cada um presta de si mesmo a Deus as contas dos seus pecados, amém? Mas a coisa é mais estreita. Por que é mais estreita? Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. A palavra é muito clara. Evangelho de João 9, 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala Deus. Tem consequência dos nossos atos pecaminosos sobre a vida dos nossos filhos, sim. Tem consequência. Não é que Deus vai cobrar o pecado do pai, o pecado da mãe no filho. Não, não é isso.
Não é que Deus vai pecar, cobrar o pecado do pai e da mãe na filha. Não, não é isso. Mas o ato pecaminoso do pai, o ato pecaminoso da mãe, abre brecha, abre precedência, aonde nós nos colocamos de filhos e filhas do diabo, a ponto de Satanás ter acesso às nossas crianças e os nossos filhos. É como um ladrão entrando na sua casa. O pai e a mãe abrem a porta para o ladrão, e o ladrão entra dentro de casa, e ele não pega só o pai e a mãe, ele vai pegar o pai, a mãe, o filho, a filha, a avó, a tia, todos que tiver dentro de casa. Satanás é igualzinho. Você abre porta pelo pecado na sua vida. Se você é uma pessoa solteira, individual, ele vai entrar na sua casa e destruir só você. Mas se você é uma pessoa que constitui uma família, um lar, Satanás, pela porta que você abre, ele entra na tua vida, ele entra na tua família, destrói você e todos aqueles que estão debaixo da tua alçada. Consequências drásticas. O que eu acho engraçado nos dias de hoje, vale tudo, pode tudo, prega-se tudo, os púlpitos hoje vale tudo, não tem problema nenhum. Eu quero perguntar para essa geração de cristão de hoje, e a sentença bíblica são para quem? Para quem que é as sentenças bíblicas? Existem sentenças. Existe salvação? Existe. Existe bênçãos? Existe. Existe momento que Deus exalta a gente? Existe. Mas e as punições daqueles que estão no erro? Daquelas que estão no erro? Ninguém mais será punido? Nem os crentes, nem os ímpios? Porque hoje tudo pode? É uma farofa só? A Bíblia está dizendo que não. Chegam para Jesus e falam: olha, esse homem é cego. Por quê? Ele é cego. Nasceu cego porque pecou? Não, porque se ele nasceu cego, não teria como ele pecar. Já veio do ventre da mãe. Então se complementa a palavra. Então ele é cego por causa do pecado dos pais. Abra os olhos, igreja. Está aqui uma resposta porque tanta gente fala: por que meu filho nasce com problema? Minha filha nasce com problema. Aí eu sou um pregador do diabo. Eu já tenho um filho problemático e o pastor vai falar que a culpa é minha. Se alguém não mostrar para você que a culpa é sua, a culpa de alguém, as gerações nunca vão entender qual é a realidade. Nós não podemos omitir. Então não adianta eu chegar para você e falar: você usa droga, é viciado na droga só, a culpa é minha, a culpa é da tua mulher, do teu marido, a culpa é tua, você. Agora, se eu não posso dizer porque a culpa é sua, que você vai ficar chateado comigo, as próximas gerações, se não sentir que a culpa é deles mesmos, não tem o porquê mudar, e vão continuar sofrendo. Então, se nós não entendermos que nós somos culpados da desgraça alheia que nós nós colhemos em nossa vida, em nossa família, em nosso lar, em nosso dia a dia, e achar alguém como culpado, a gente não tem motivo para que mudar. A igreja tem que pregar a verdade para nós. A igreja é um equilíbrio. É o equilíbrio do temor. Então, se eu sou um pai que bebo, um pai que fumo, que adultero, que fornico, que falo palavrão, que brigo com a minha mulher, meus filhos são criados num lar de um antro de briga, de cachaça, de droga, de palavrão, de confusão, de encrenca, tudo aquilo está gerando mau exemplo para a personalidade dos meus filhos e minhas filhas, mas ao mesmo tempo no mundo espiritual está gerando destruições. Não é só eu estou gerando destruição para a vida pessoal, para a personalidade, o caráter de uma criança que está crescendo e aprendendo as coisas erradas dentro do próprio lar. Vendo o pai batendo na mãe, mãe batendo no pai, briga, cachaça, facada, confusão, droga, prostituição. Então a criança ela já está sendo criada num antro de destruição da personalidade, do caráter que está formando como homem ou como mulher. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia está falando que tem ainda um algo mais profundo no mundo espiritual. Então a pergunta é muito clara. Por que nasceu cego? Pecado dele? Então os discípulos associam. Espera aí, se você está assim, isso é resultado de pecados.
Não, mas ele nasceu assim, então não tinha como pecar no ventre, a não ser que ele puxou a tripa da mãe lá, ou deu uma desaú, já puxou o pé do irmão. Né? Mas ele nem gêmeo era, modo de dizer, para descontrair um pouco. Então só tem uma resposta. Qual é a resposta? A que ninguém quer ouvir. A realidade bíblica. O que acontece no mundo hoje é uma coisa muito simples. Pega 2 cadeiras aqui para mim, Eudes, faz um favor. Presta atenção. Deus abençoe, varão. Isso é a única coisa que o povo não consegue entender sobre o pecado. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, ele vai colher, amém? Então eu pequei hoje, certo? Eu pequei agora, pequei hoje. O pecado, ele não é igual um pé enfiado num buraco. O que é um pé enfiado no buraco? Você não tropeça e cai amanhã. Você tropeça e cai na hora. Concorda? Eu não vou tropeçar aqui e só semana que vem eu vou cair. Eu vou tropeçar aqui, cair na hora. O pecado não é assim. Esse é o mal maior da igreja. Porque eu pratico e tropeço no pecado aqui. O meu tombo do pecado, ele pode vir daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Uma coisa é garantido: eu vou colher. Eu vou colher. Mas pode ser na hora? Pode. Como não pode ser na hora no mundo espiritual. Então, se eu vier aqui, não prestar atenção e tropeçar, eu caí, tropecei agora, caí só o mês que vem. Não, tropecei agora, caí agora. Eu pequei agora, pequei, plantei a semente. Qual o tempo que ela vai dar o fruto? Aí entra os falsos profetas, o curso natural da vida. Aí quando você deixa de associar as dificuldades da sua vida com os pecados que você plantou e que você está colhendo, e você associa as dificuldades da sua vida como o curso natural da sociedade e do mundo, você esquece as consequências pecaminosas. Por quê? Você tropeça hoje, você erra hoje, você falha hoje, passa-se um tempo, você ficou desempregado. Você não consegue associar que esse desemprego é o pecado que você praticou lá. Você peca hoje, você transgride hoje, passa-se um tempo, você sofre um acidente de carro e fica numa cadeira de roda. Você não consegue associar com o acidente de hoje é a consequência do seu pecado lá atrás. Porque o pecado foi praticado, o pecado foi feito, o pecado não é igual ao relâmpago, que ele faz o clarão, alguns segundos depois vem, pum! Ele não, ele é plantado como semente, e na hora certa, no momento certo, ele vai dar árvore frondosa e vai dar o fruto do mal. Então quando você planta o pecado, e você colhe lá na frente o mal que você plantou do seu pecado, você não consegue associar que esse mal é consequência do pecado, porque você põe um curso natural. Fiquei desempregado, mas é a Covid, é as coisas, todo mundo desempregado, bati o carro, mas todo mundo bate, minha mulher foi embora, mas todas vai, meu marido vai, mas... Deu para entender? Se nós não associarmos que todo mal que está sobre as nossas vidas é colheita de pecado e não é curso natural da vida, nós não vamos parar de sofrer nunca. Porque uma coisa é você saber que existe uma causa, e ir nela. Então a causa do meu sofrimento, da minha família, dos meus filhos, é os pecados que nós praticamos. Então tira esse trem da nossa vida, acabou. Tira da vida, não tem mais pecado. Acabou.
Agora, se nós acreditarmos que tudo que nós estamos colhendo de mal neste mundo, no sofrimento e dor da nossa vida, aquilo é consequência natural do curso da vida e o destino de todo mundo, não tem como mudar destino. É uma doença sem cura, é um câncer sem cura. No dia do juízo final, quando tirar as capas e começar a fazer as conexões, aí Deus fala, ó o desemprego, você vai puxar o fiozinho, é o pecado. Sua mulher foi embora, vai puxar o fiozinho, é o pecado. Seu marido te largou, vai puxar o fiozinho, é o pecado. Você ficou na cadeira de roda, vai puxar o fiozinho, é o pecado. Você pegou aquela doença, vai puxar o fiozinho e vai ver, nossa, tudo da minha vida não era nada de destino. Não, era tudo colheita dos seus pecados. Será que você não entende que Jesus não veio para destruir destino? Ele veio para destruir o pecado. Jesus nunca falou que ele veio para mudar destino de ninguém. Se falou, aonde está na Bíblia? Ele veio tirar a gente do? Porque ele sabe que o pecado gera o quê? Morte. Lucas 6:46 é tremendo quando ele diz: por que me chamar Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Vocês ficam toda hora me chamando, sofrendo, faz o que eu mando. Por que, Jesus, se nós fizermos o que o Senhor manda? Se vocês fizerem o que eu mando, conhecereis a verdade libertará vocês, vocês vão sair do pecado, não tendo pecado não terão problema e vocês não vão me amolar. Então, o ser humano, ele está sendo induzido. A igreja, ela devia ser um divisor. A igreja devia chegar e falar, olha, não é destino não, não é sociedade não é o mover do dia a dia não. Isso é com pecador, isso é com ímpio que não tem Deus, não tem Jesus. Eles buscam essas coisas, eles escolhem essas coisas, porque eles plantam essas coisas, eles vivem no meio dessas coisas. Nós, como homens e mulheres que servimos a Deus, nós temos que entender que como eu posso ser um homem e uma mulher de Deus, a qual Ele quer me salvar, me curar e me libertar, e Deus criar um destino de sofrimento para mim, para minha família, é contradizer a Bíblia. É contradizer a palavra. Nós não sabemos nem dar testemunhos mais hoje. Ai, minha mulher foi embora com a amante. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus tem coisa melhor para mim. Olha isso. Vai lá, maridão, olha a brecha que você deu para sua mulher pular cerca. Vai lá, mulher, você deu brecha lá atrás para o teu marido pular cerca. Olha, meu filho estava no crime, foi preso, mas é a vontade de Deus, pelo menos está lá na cadeia, não está na rua. Irmã, como é que você vai falar se eu tenho um Deus que me tira do pecado, que me dá paz, me dá família, me dá união? Esse mesmo Deus põe meu filho na cadeia, é contradizer a Bíblia. Seu filho está colhendo o que plantou. E sobre ele está a colheita dos pecados e dos erros do pai e da mãe. Não que a mãe pecou e o filho paga pelo pecado da mãe. Não que o pai pecou e o filho e a filha pagam pelo pecado do pai. Mas a brecha que o pai e a mãe abriu pelo pecado, Satanás passou o rodo na família inteira. Você quer ver como os falsos profetas chamam isso e os teólogos? Demônios hereditários. Demônios hereditários. O demônio virou hereditário agora. Não é demônio hereditário. É o demônio que entrou na família pelo pecado. Enquanto tiver o pecado, ele vai destruindo família por família, geração por geração. Pega uma geração dessa e se converte, vai para a igreja e tira o pecado, você vê se o demônio cai por terra. Vão falar, olha, até essa geração, bisavô ladrão, avô bandido, pai ladrão, filho ladrão, neto ladrão. Depois que aquele ali se converteu, foi para a igreja, acabou. O demônio hereditário caiu. Não, a família parou de pecar. Porque como nós queremos que vai ter frutos bons na vida dos nossos filhos, das nossas famílias, se nós como pais e mães pertencemos ao pecado que satisfaz ao diabo. Olha o que a Bíblia diz em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48. Evangelho de João 8, 48. Então, tenta entender.
Se nós estamos passando por uma prova, maravilha, Deus está nos provando. A prova que Deus permite a gente passar não é colher o pecado, mas a situação e o resultado é o mesmo. Mas Deus não sai provando todo mundo por aí. A Bíblia toda, Deus provou um homem só. E hoje parece que Deus prova a igreja inteira. A igreja não está sendo provada, a igreja está no pecado. Está colhendo pecado. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João 8,48. A palavra é clara. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, e porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, oh glória, isso é Deus. Entendeu, igreja? Então a Bíblia diz, um pai e uma mãe que vive na prática de pecado satisfaz o desejo de quem? Do diabo. A Bíblia diz que um pai e a mãe que vivem no pecado automaticamente são filhos de quem? Do diabo. Então, como um pai e uma mãe que é filho do diabo, um pai e uma mãe que satisfaz o desejo do diabo, um pai e uma mãe que permite que o diabo esteja na sua vida 24 horas por dia, esse mesmo diabo não vai tocar nos filhos. Mostra na Bíblia. Não, mas Deus vai proteger os meus filhos. Espera aí, como? Se você está na posição do diabo, como é que Deus vai proteger? Você tem que estar na posição onde está Deus. Nós que estamos na igreja em obediência e em santidade, podemos dizer que Deus vai proteger nossos filhos e nossas filhas, dar livramento, guardar, porque nós estamos nos caminhos. Então, como eu posso querer um futuro bom no mundo espiritual do meu filho e da minha filha, se eu como pai, a minha esposa como mãe, somos procedentes do diabo, filhos do diabo, e satisfazemos os desejos do diabo? Dou a brecha para poder estar à disposição do diabo, e eu vou dizer para esse diabo, ó, pega em mim, mas não pega nos meus filhos. O diabo fala, legal, combinado, bate aí, valeu. Se converter. O diabo não tem conversa não, varão. Você pensa que você tem conversa com traficante, com bandido? Estou falando esses noinha não. Os caras põem você no micro-ondas, arranca teu olho, arranca teu dedo, sua unha, estupra tua esposa, tua filha, queima você. Não é fácil. Isso que eu conheci a criminalidade há 30, 40 anos atrás. Hoje está pior, enfim. Hoje está pior. Você pensa que você vai subir lá no morro lá, no Rio de Janeiro, e você vai entrar nas rocinhas lá, de Gaiatã, e vai bater papo com um traficante, os caras te fuzilam, meu irmão. Os caras te queimam vivo. Arranca olho, arranca orelha, arranca unha, arranca pé. Vai dever para traficante, não paga para você ver. Não acaba com você e com a sua família. Se um simples traficante, que é uma pessoa normal, que tem maldade no coração, é assim, imagina você achar que tem conversa com o diabo. Tem acordo com o diabo, tem acerto com o diabo. O único acerto com o diabo que você vai conseguir o dia que você prometer que vai dar tua alma para ele. Fora disso, meu irmão, não tem acerto com ele. E a mesma coisa às vezes, a mãe não faz por mal. Mãe solteira, arruma um namorado, 2 meses depois leva para casa. Paciente, amanhã está carente, está cheio de dívida. 2 meses depois leva para casa. 3 meses depois, quem estuprou a filha? Não vou nem chamar de padrasto, né? Porque eu tive um padrasto e um grande homem. Tenho um grande homem. Minha esposa tem um padrasto e é um grande homem. Então não vou chamar essas pessoas nem de padrasto, né? A mãe leva o homem para casa, 2, 3 meses, quem está lá abusando da menina? Você leva para casa o mal? Você acha que o mal vai te poupar? Não, mas ele vai me poupar porque é a minha filha, não vai mexer, não. Vai descer o sarrafo em você e na filha também. Não tem acordo com o mal. Não tem conversa com o mal. Não tem barganha com o mal. Não tem nhenhenhé com o diabo. Se a gente satisfaz o desejo dele,
faz as vontades dele, se põe na posição de ser filhos e filhas dele, porque queremos satisfazer os pecados da carne. Não adianta falar, ó diabo, o negócio meu é com você, não mexe no meu filho não. O diabo não tem regra, o diabo não tem acordo, o diabo não tem limite. A única coisa estrutural, espiritualmente, que põe limite no diabo é Jesus Cristo. Quando Jesus fala, ó, nesse não mexe mais, nessa não mexe mais, nesse jovem você não mexe mais, nessa criança você não mexe mais, porque esse pai e essa mãe se converteu, essa família é minha, essa família não é mais tua, cai por terra, Satanás, nesse você não toca mais. Aí o diabo cai por terra, fala Deus, oh glória, isso é Deus. Aí o diabo vai obedecer, aí ele não vai passar da risca. E por mais que alguém venha falar, vai mexer, eu falo, aquele lá não dá para mexer não, porque o pai e a mãe pertencem àquele lá de cima. Mas para isso nós temos que sair daquele lado do mal e vir para o lado do bem. Guarde isso na cabeça. A gente planta o pecado hoje, e lá na frente você vai colher. E quando você colher o mal do pecado, você não vai conseguir lembrar e associar que aquele pecado gerou aquele mal que você está colhendo lá. Se nós conseguíssemos pegar o mal que veio para a nossa vida hoje e falar, por que que aconteceu isso? O que está acontecendo? O que aconteceu isso? Quero ver. Fizesse um no mundo espiritual, um fiozinho conectado. Aí estava lá, fala, meu Deus, o dia que eu dei calote no coitado, não paguei, o cara se lascou, ficou sem o dinheiro, quase foi despejado, perdeu o emprego. Meu Deus, foi o dia que eu traí minha mulher. Meu Deus, foi... Mas aí ia ficar fácil demais, né? Sabe por que ia ficar fácil? A gente ia deixar de acreditar em Deus. Porque a gente ia ser igual Tomé. A gente só ia acreditar porque a gente ia ver o fio conectado. Mas nós não podemos ser Tomé, porque bem-aventurado é o que crê sem ver. Então nós temos uma palavra que está dizendo, o pecado associa a morte e a destruição sua, acredite nela. Então não precisa de uma conexão. Paulo, ele é tremendo. Tudo eu posso, mas nem tudo. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Então ele fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Então eu posso tudo, mas aquilo que não me edifica eu não faço. Por que não edifica? Porque quando edifica é para o bem, quando não edifica é para o mal. As pessoas vão para o inferno por causa do quê? Do pecado. Se o pecado nos rouba a vida eterna e a salvação, por que que o pecado não roubaria uma vida mais de paz na presença de Cristo? Eu vejo crente falando que Deus deu, o diabo não tira, o diabo não toca. Você que não vigia não, filho. Você que dá brecha. Deixa Deus te dar um carro, dorme lá com a porta aberta e chave no contato, se esse o diabo não leva embora. Dá brecha, você vê. Não cuida bem do teu marido, da tua mulher, não cuida bem. Deus me deu, Jonathan, é um milagre, minha esposa não podia engravidar. Tenho ciência, com todos os fios brancos que eu tenho na minha cabeça, que toda criança é Deus que dá, mas o Jonathan, ele tem um agravante de um milagre de uma mulher que não conseguiu engravidar, amém? Mas eu que não cuido dele não, para ver se o diabo não leva ele embora na adolescência. Você acha que eu e minha esposa já não somos preocupados com isso? Já não ficamos em cima, já não ensinamos? Não damos bons exemplos? Mostramos para ele? Então nós temos que entender. Mãe, pai, meu primo vai fazer aniversário, vamos lá, o que vai ter? Pinga, cachaça? Inventamos outra coisa no dia e contornamos a situação. A gente tem que ensinar para as nossas crianças. Mas os pais não têm noção. Porque às vezes a festa, a balada, a cachaça é prazerosos para os pais. E eles não têm noção como isso prejudica as crianças. Os filhos e as filhas.
O que Jesus falou? Dar a vida pelos irmãos. Dar a vida. Seu casamento vai bem a partir do momento que você, mulher, e você, homem, deixa o ego de lado, deixa o eu de lado. Você tem um marido, você não tem um inimigo, nem um concorrente para ver quem é melhor. Você tem uma esposa, você não tem uma inimiga, você não tem uma concorrente. Você não tem uma mulher para guerrear contra você e você contra ela para ver quem é melhor, quem é culpado. O importante é resolver o problema, deixa os culpados de lado e não errar mais. Mas enquanto nós não negarmos a nós mesmos, não cedermos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Divórcio bate a porta, os filhos se perdem, filha se perde, os caminhos se perdem. O povo vai se perdendo. Entenderam, igreja? E eu sou do tempo que molhava a chupeta na cerveja. A criança fazia careta, gostou, vai puxou o pai, é cachaceiro aí, puxou o pai. Oh, é o sem noção. Não é o sem noção? A gente é sem noção, nós era sem noção. Mas hoje a Bíblia está dando noção para nós, não quer perder a noção. A menina está com 5, 6 anos, 7 anos de idade. Nossa, como ela está bonita, olha os pernão dela. Puxou a mãe, ó, puxou a mãe. Já começa a pintar a menina, enfeitar a menina, compra shortinho. Vocês não estão percebendo que vocês estão depravando as suas crianças? E a mãe acha que é bonito, puxou a mãe era coxuda também. A mãe era coxuda, que era uma franga, mãe, tinha coxa. Vai se converter, mãe. Ó, meu filho lá na escola, a professora falou que ele fica falando, puxou o pai, pegador. Você está pegado, que o diabo pegou você, que puxou o pai, o que eu? Se converter, puxa o pai agora na igreja. Vão chegar para o Jonas e falar, seu pai era só misericórdia, filho, até os 25, 26 anos, seu pai era uma explosão do mal, o cara era doido e todos, você esquece teu pai, não queira copiar ele lá não, copia o teu pai novo agora, teu pai na igreja. A gente não percebe, a gente vai implantando o mal. A criança tem 6, 7 anos de idade e já está lá tirando selfie. Tudo isso é sensualidade do pai e da mãe aflorando na criança. A criança já tem selfie, já faz poesia, porque está vendo a mãe, piriguete, fazendo a mesma coisa. Eu não estou julgando as mães, julgando os pais. O povo do mundo que leve os caminhos deles para onde eles quiserem. Nós somos a igreja, nós somos homens e mulheres de Cristo. Nós temos que tirar nossas crianças dessas armadilhas do diabo e do mal. Se você, pai e mãe, ama seu filho, abre mão disso por amor a ele, por amor a ela. Isso é um reflexo do mal no futuro. Não tenho nada contra se a sociedade quer sexualizar nossas crianças. Vão sexualizar a sociedade, o mundo, a igreja não. Se o mundo e a sociedade quer sensualizar nossas crianças, as crianças deles que sensualizem. A igreja não vai cair nessa armadilha, só vai cair se quiser, e vai cair sabendo, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente não tem noção. Pastor, mas qual é o mal disso? É inocente, não tem nada a ver. Irmão, tudo que é do mundo, que aparenta ser inocente, saiba que tem uma armadilha diabólica por trás. Nada é inocente quando o diabo trabalha. Entendeu? Então, hoje o que Deus está falando para nós, num culto abençoado da família, já louvamos a Deus, levantamos um clamor, vamos orar mais um pouquinho hoje. Cede para o marido, cede para a esposa, cede para os filhos cedem para o pai. Para de picuinha, pede guerra de quem é 1 milhão, melhor que o outro. Irmãos, pare de brigar com seus irmãos em casa. A gente tem que ser exemplo, base para os nossos filhos, para os nossos jovens. Não quer dizer que a tua filha tem que ser feia, teu filho tem que ser feio, tem que ser... Não, sensualizar, sexualizar, não tem nada a ver com beleza, meu irmão. A criança é bonita, a criança não é bonita, a criança é simpática, a criança não é simpática, a criança é agitada, a criança é quietinha. Nós não estamos falando disso. Vocês sabem aonde Deus está alertando.
E as mães já compram maquiagem para as meninas. 7, 8 anos já tem a maquiagem, já passa batom, já sai, parece um... Não tem nem entrar em mérito, que são crianças. Só que a mãe não está entendendo que ela está pondo aquela criança na própria prostituição de um pedófilo. Deixa a criança gravar vídeo, fazer vídeo. As crianças não têm noção. Meninas de 5, 6, 7 anos de idade não têm noção. Tá lá com sainha, curtinha, aparecendo as coisas. Elas não têm noção, são crianças. E os pedófilos estão lá igual urubu, querendo pegar as crianças. E o pai e a mãe acham bonito, acham lindo. Por quê? Porque não vê maldade em nada. Porque está no meio do mal. Quem está no mal não vê maldade. Para aqueles que é puro, tudo é puro. Para aqueles que é impuro, nada é santo, nada é puro. Não tem maldade. Por quê? Como é que o mal vai ver mal na maldade? Não tem. O mal é do mal. Você não vai ver maldade no mal porque você está dentro do mal. Sai para fora do mal e você vai ver a maldade. Sai. Vai lá num traficante, num bandido lá. Ele está no meio da tiroteio. Ele não vê nada de mal. Deixa ele sair de lá e fala: meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Como é que eu tinha coragem de fazer aquilo? Quem está dentro não consegue enxergar. A gente só vai enxergar quando estamos fora. Então, se nós que estamos fora dessa bolha mundana, que está levando as nossas crianças para a perdição, ideologia de gênero esquece. As crianças nossas, cada vez mais cedo na escola, vai chegar em casa querendo ser menino ou querendo ser menina. Não vai ter jeito. Aí o equilíbrio da palavra, o equilíbrio do pai e da mãe, o bom testemunho nosso na igreja, que vai fazer com que a nossa criança entenda. Não só não queira ceder para aquilo que é errado, mas que a nossa criança saiba se defender. É errado. Não é certo. E acabou. Agora, se nós temos uma criança que é criada no meio de uma coisa errada, quando alguém querer pôr um pouquinho de gasolina ou fogo em cima dela, não adianta, vai queimar. Amém? É que nem eu falo. Aonde queremos chegar com essa sociedade de hoje? Até hoje, ensinar para a criança que é menino e menina, qual o mal que fez isso para elas hoje? Até hoje. Não fez mal nenhum. Então, se não fez mal, para que mudar aquilo que está dando certo? Mas não, sabe qual é a resposta? Não, mas aí você está tirando a liberdade dela ser o que ela quer. Liberdade, ela é livre agora, sabendo que é um menino e sabendo que é uma menina. Pôr na cabeça dela que ela pode ser ao contrário, isso não é liberdade, isso é escravizar as nossas crianças. Abre os olhos, pai e mães. Sabe por quê? As igrejas deviam ser o divisor de água, e elas estão se corrompendo com o sistema inclusivo. Aonde tinha que ser um divisor dizendo o que é certo e o que é errado, estão aprovando e dizendo que a sociedade está certa. Porque hoje não é mais igreja, não é salvação, conversão, vida eterna, transformação, mudança de caráter. Hoje é uma comunidade, se junta todo mundo aí, fica do jeito que quer e vamos se unir. Só que aí nenhum de nós seremos salvos. Então, para você que está na live hoje, você que está aqui com a gente hoje também, não se sinta ofendido com a palavra, mas pense 2 vezes, pai e mãe. Analise comportamento. Veja o teu filho no celular, no computador, a tua filha, não deixa toda hora a criança no celular, joguinho, essas coisas, tem que tudo ficar em cima, vê. O mundo é muito mau. Satanás é muito mau. E a gente, não se envolva. Não importa se é tio, se é vó, se é mãe, se vai ficar chateado porque fez a festa, fez o pagode, você não foi, não vou. Ah, você não vai vir? Não, deixa o filho vir, manda a criança vir. Eu não vou e mando meu filho para a caixa. Não vai. Não vai. Ensina. Ah, você está tirando a liberdade do teu filho. Meu filho é livre. Ele já tem a liberdade. Porque ele não é escravo dessas coisas. Não necessita ir. Eu lembro uma frase que minha mãe me falava que era muito boa. Mãe, deixa eu ir lá na festa da Paulinha, do Paulinho. Não. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não vai. Amém, igreja? Bate palmas para Jesus.